Buenas a todos, eu sou o Guilherme Koblinski. Essa é a terceira etapa do workshop de V-Ray para SketchUp. Vamos trabalhar com a iluminação diurna, alguns aspectos da iluminação do Sol e, é claro, as sombras, como ficariam essas sombras dentro do nosso arquivo, nosso projeto. Vamos lá? Na etapa passada, colocamos algumas cenas. Criei 3 cenas aqui. Temos a cena externa, não é? Essas 2 cenas externas. E a terceira cena, a interna. Para a gente conseguir analisar a cena interna e também as externas, é importante que a gente aplique um material de um vidro. Por enquanto, esse material vai ser um material do próprio SketchUp. Procure então o menu Materiais. Veja se está ativo lá em Windows, Bandeja Padrão ou Default Tray, Materiais. Está ativo. Lá em Materiais, eu vou procurar nesse menu Glass. Você pode aplicar qualquer um desses dois que temos aqui, ó. Quando aparece essa linha, esse triângulo aqui, não é? Quer dizer que o material é transparente. Verifique, ó. Cliquei nele, está ali o Translucent Glass Blue. Eu posso entrar no componente, minha dica. Você vai entrar no componente. Percebam que eu selecionei esse objeto, clicando uma vez apenas, aqui no menu Outliner, bem importante, mostrou que esse é o componente #5. Eu não coloquei o nome de vidro. Você podia ter organizado isso, né, colocando os nomes. Outros objetos eu coloquei o nome. Por exemplo, aqui o telhado, que está lá, telhado. Se ele é um componente que foi repetido várias vezes, perceba que tem vários desse componente #5. Se você clica 2 vezes e entra no componente, entrou, você pode agora clicar 3 vezes para selecionar todas as superfícies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perceberam? 3 cliques, eu selecionei todas as superfícies. Esse vidro tem uma espessura, não é? Ó? Selecionado todas as superfícies, eu vou lá em Materiais. Selecionei o meu Translucent Glass Blue, não é? Apareceu o baldinho. É só dar um clique agora nessas superfícies antes selecionadas. Aplicou em todas elas. Clico no Select, clico fora e saio do componente. Temos mais vidros aqui. Clico então 2 vezes para entrar no componente. Clico 3 vezes para selecionar todos eles. O vidro, aplico. No Select, clico fora, saio do componente. Perceberam que eu tenho um componente de vidros fechados e abertos? Vou clicar aqui 3 vezes, entrei no componente, seleciono, aliás, cliquei 2 vezes, entrei no componente, clico 3 vezes aqui dentro, pego o material e também aplico. Você também pode usar o conta-gotas. Se por acaso você começou a mexer nos materiais, né, apareceu outros materiais, você pode usar o conta-gotas, veja só. Se eu entro nesse componente, clicando aqui 2 vezes, entrei e clico 3 vezes, selecionei todas as superfícies, é um componente que foi repetido também várias vezes, eu posso pegar o conta-gotas, capturar esse antigo vidro aqui, ó, capturei, apareceu para mim e aplico. Com o Select, clico fora. Perceba que esse vidro, na cortina Edit, ele tem uma opacidade, ele tem uma transparência. Você pode deixar mais transparente ainda, mexendo aqui, beleza? Deixei um pouco mais transparente, mas tanto faz. Depois ele vai colocar o material real. Por enquanto o material do Sketch não é tão real. Bom, temos outros vidros por aí, não é? Veja que temos aqui nesse ladinho um outro vidro. Eu vou clicar 2 vezes, entrei no componente, clico 3 vezes, selecionei ele. Vamos ver que é a cortina Outliner. Estou mexendo com o componente #13 e temos mais desses aqui no nosso projeto. Entrei, cliquei 2 vezes, entrei e agora cliquei 3 vezes, selecionei. Pego o material, né, que é esse material aqui, não é? Qualquer coisa você pode usar o conta-gotas e aplico. Nessa parte superior também temos vidro. Saio do componente, clicando fora, e agora clico 2 vezes, entrei e clico 3 vezes, selecionei todas as superfícies, pego o material e aplico. Clico no Select e saio do componente. Perceba que, se você olha aqui de cima, né, era só uma superfície, ele foi aplicado dos 2 lados. Veja que realmente esse vidro foi repetido, essa janela é igual aqui nesse outro canto. Temos aqui o outro vidro, cliquei 2 vezes, entrei, cliquei 3 vezes, peguei o mesmo material e apliquei. Clicando no Select, clico fora. Tudo certo por enquanto. Lembro que na etapa passada, a cena 3, eu criei ela na parte interna. Temos aqui os vidros, né, os aspectos dos vidros. E agora, na chaleirinha,
eu posso renderizar. Você vai perceber que, por enquanto, você não vai ver nada, olha só. Ó, não está vendo nada. Vou dar um stop. Vou fechar. Vou lá na cena 1 e vou renderizar de novo, olha só. Lá na cena 1, na cena externa. E vejam que esses materiais estão na cor cinza. Lembra, então, nas duas últimas partes, né, do nosso workshop, eu havia habilitado, eu fechei aqui, lá no Vzão, na engrenagem, eu havia habilitado o material override. Veja que está ativo, não é? Todos os materiais estão ficando na cor cinza. Por isso que quando eu renderizo, esse vidro não está aparecendo. E tampouco a parte interna, né, aparecia alguma coisa, já que estava tudo tampado. É importante que você vá lá no primeiro menu dos materiais, selecione o material que você utilizou, que é esse daqui, não é? Translucent Glass Blue, e veja que você tem essa flechinha que vai expandir o teu menu. Temos aqui a configuração dele, ó. É um material que tem uma cor. Temos aqui, depois a gente vai falar mais com calma dessas situações, uma reflexão, depois a gente pode trabalhar com uma reflexão do vidro. E também temos refraction, que tem a ver com a transparência. Esse material tem uma opacidade. A vantagem do refraction, depois mais tarde você vai ver, é que você pode colocar um índice de refração. A opacidade, ela não trabalha com esse índice de refração. É apenas uma transparência simples. Bom, lá embaixo, veja que você tem aqui o material do V-Ray, vou até reduzir, clicando na flechinha. Você tem 3 opções, o material do V-Ray, o Bump, que é muito importante para a rugosidade, e temos essa opção que é o Cambio Overhiding, está ativo. Ou seja, se ela está ativo, este material vai ficar na cor cinza. Eu vou tirar essa opção, desabilitei, agora ele não vai participar do material override, ou seja, não vai ficar cinza. E todos os outros materiais ficarão na cor cinza. Beleza? Então, desabilitei o overhiding. Eu estou na cena 1, percebam, ó, selecionei aqui a cena 1. E agora eu vou clicar na chaleirinha para renderizar. Ótimo, estou verificando que os vidros estão funcionando. Depois a gente pode trabalhar mais com calma com eles. Por enquanto ele está numa cor muito azul, não é? Vou dar um stop. Se você quiser trabalhar com a transparência, você pode brincar com a opacidade ou com a refração. Veja que aquela transparência que você deixou ativo lá nos materiais do Sketch, olha a cortina Edit, lembra que eu deixei uma transparência aqui, uma opacidade de 35? Se eu deixo essa opacidade, por exemplo, bem reduzida, coloquei um valor aqui de 6, por exemplo, ele pode interferir no teu render. Essa refração também pode interferir no teu render. A refração, a cor cinza, quer dizer que ela está na metade, mais ou menos. Vejam que eu mudei a opacidade e alterou apenas no Sketch. Mas no V-Ray ele está com a opção 50%, a metade de transparência. Se você joga para uma cor preta, ele não vai ter transparência. Se você joga uma cor branca, ele vai aceitar a transparência. Então façam isso. No teu Translucent Glass Blue, você pode deixar o Refraction, percebeu que é o Refraction, com a cor branca. Assim ele ficou totalmente transparente. Para você ativar uma reflexão, veja que eu ativei aqui a reflexão, o vidro tem reflexão, é só você jogar 100% de reflexão. Ele tem um polimento, e esse polimento você não precisa mexer. Polimento com valor 1 quer dizer que ele é muito polido. E é isso mesmo, o vidro tem esse polimento. Se eu jogo um valor baixo aqui, por exemplo 0,5, esse polimento, aquela bolinha já não aparece, né? Ele vai ficar mais fosco. Veja que eu tenho que deixar então no valor 1. A gente vai falar mais com calma depois dos materiais. Perceberam? Então é importante para você analisar a tua cena, a iluminação, colocar pelo menos os vidros, como a gente já colocou agora. Translucent Glass Blue. Deixamos um Reflection branco. Reflection Color quer dizer que está com reflexão 100%. E em Refraction também a cor branca, quer dizer que está com 100% de refração. Ele é 100% transparente. Firmeza? Lembrando então que lá embaixo o Overhide está desabilitado. Eu estou na cena 1 e vou renderizar. Ficou totalmente transparente, não é? Você pode reduzir a transparência se necessário. Vou dar um stop. Olha lá.
Temos o Refraction. Se o Refraction você coloca uma cor um pouco mais cinza, começa a aparecer a cor do Diffuse, não é? Que é azulzinho. Quer dizer que ele não é 100% transparente, consegue já ver a cor do vidro que está no Diffuse. Se você renderiza, vai começar a mostrar a tonalidade do vidro. Tudo bem? Posso dar um stop. Vou deixar então com uma cor branca 100% transparente. Você não consegue ver a cor do Diffuse. Feito isso, tudo certo. Vou lá para a minha cena 3, que é a cena interna. Temos os vidros aqui aplicados. E vou renderizar. Perceba que já está aparecendo para vocês, né, um sol, a posição do sol. Quando você gravou a cena, você já gravou a posição do sol. A gente não se atentou a isso, não é? Tem como você alterar e atualizar a cena. Vou dar um stop, parei de renderizar. Para verificar como está a posição das sombras, né, a posição do sol, procura lá o menu Shadows. Lembrando então, Windows bandeja padrão ou Default Ray, tem que estar lá ativo Shadows, não é? Lá em Shadows, eu posso acionar o Show para habilitar, então, a visualização das sombras. Veja que você pode trabalhar com um horário e uma data. Se você vai alterando aqui, olha lá a posição. Também pode mudar a data. Deixa aqui já mais para uma outra data, né? Um outro horário. Deixei mais para um horário aqui, sol mais deitado para cá, beleza. Tá tudo certo, você ajustou esse horário e não é interessante você deixar esse botão ativo. Vai pesar muito para a tua placa de vídeo entender essas sombras no teu modelo 3D. Como você já configurou esse horário, veja que eu fiz alterações, eu posso desabilitar esse show. E lá na minha cena 3, eu não mudei a posição da câmera, eu continuo na mesma posição. Só que dessa vez a cena 3 tem um outro horário. É só você clicar em atualizar, um update. Quando você clica para atualizar, ele vai atualizar todos os sentidos como câmera. E aqui bem importante, Shadows, não é? Vou dar um update, atualizou. E perceba que a minha cena 3 está lá em Shadows com este horário e com essa data. Se eu mudo para a cena 1, se eu dou 2 cliques aqui em cenas, a cena 1, ó, 2 cliques, você vai para a cena 1, ó. Você também pode dar um clique aqui, não é? Beleza. O que acontece? A cena 1 estava com outro horário. Estou na cena 1, vou lá em Shadows e perceba que ele estava com aquele horário antigo. Tudo bem, você pode modificar se quiser, mas não esqueçam que é o atualizar a cena. E também não esqueçam que antes de atualizar a cena, você deve desabilitar esse botãozinho, que é o Show, para não ficar pesando para a tua placa de vídeo, né? Conseguir raciocinar o teu modelo 3D com mais tranquilidade. Estou na cena 1, vou renderizar. Nosso último ajuste agora vai ser como é o aspecto desse sol. Beleza, vou dar um stop. Estou aqui nessa cena externa, vou lá no Vzão. Lá no Vzão temos a área aqui das luzes e aparece a dita cuja, Sunlight. Se você clica nesse solzinho, percebeu que esse solzinho agora ficou com uma cor cinza? Antes estava com cinza claro? Olha lá, ó, cliquei, cinza claro, quer dizer que está ligado. E se você clicou, ficou cinza escuro, está desligado. A marcação do sol não vai acontecer, mas a luz do dia ainda acontece. Perceba isso aqui, ó. Desliguei a luz do sol e vou renderizar. Não temos a marcação do sol, mas a luz do dia continua igual. Claro que não tem a mesma intensidade, o sol não está batendo nos lugares, né? Mas você vê uma luz do dia. Vou dar um stop. A luz do dia acontece porque lá na engrenagem temos o Environment. O Environment, veja que ele está com um mapa, esses 4 quadradinhos aqui ativos, né? Esses 4 quadradinhos aqui, aliás, na cor azul, quer dizer que ele está percebendo um mapa, um mapeamento. Ele está lendo a Sunlight, veja só. Vou dar um clique nesse mapa, ele vai ativar aqui o Environment Sky. É uma leitura da Sunlight. Ou seja, ele está verificando aquele horário que você estipulou e está dando um aspecto da luz do dia conforme aquele horário. Voltando na engrenagem, veja que no Environment tem como desabilitar também este mapeamento. Vou clicar nesse tiquezinho, tirei o tique, ficou sem.
quer dizer que agora não está mais mapeando aquele horário, aquela tonalidade, e vai valer agora essa cor preta com intensidade 1, ou seja, não vai aparecer nada. Vou renderizar. Fica tudo escuro. Posso dar um stop e finalizar. Vou deixar então ativo para ter a luz do dia. Lá nas luzes, na lâmpada, vou deixar o sol ativo e vejo que temos uma intensidade 1. Se eu renderizo, clicando aqui para renderizar, temos essa intensidade, posso dar um stop e posso alterar a intensidade. Por exemplo, colocar uma intensidade de 5. Enter. Fiquei 5 vezes a mais. Claro que começou a estourar, não é? Vou dar um stop. Se você desliga a luz do sol, não temos mais a marcação do sol. Essa intensidade 5 vai interferir no environment, na luz do dia. Perceba, vou renderizar. Agora a luz do dia ficou mais clara e o entorno ficou mais estourado, não é? Vou dar um stop. Vou voltar para aquela primeira opção, que é a sunlight ligada e com a intensidade 1. É importante que quando você mexe em um valor, você saiba voltar, não é? Eu sabia que antes estava na intensidade 1 com a sunlight ligada. E também, na engrenagem, está ligado o tiquezinho do environment. Tudo certo. Feito isso, sunlight ligada, a última etapa, a gente vai verificar aqui as configurações. Lembrando que essa flechinha, né, você teve que expandir, a gente expandiu o menu. Você tem, então, a tua intensidade e o size multiplier. Olha lá, ó, size multiplier aqui, ó. Esse size multiplier é o tamanho do sol. A intensidade a gente já mexeu, o tamanho do sol, por exemplo. Se eu coloco um tamanho do sol de 10 vezes o tamanho, você vai perceber que as sombras ficarão um pouco mais difusas. Olha só, como se tivessem nuvens. Não vai aparecer as nuvens, mas vai ter essa impressão. As sombras começaram a ficar diferentes, não é? Ó? Perceberam aqui, ó? Mais difusas. Aqui ela fica mais marcada, mas no decorrer ela fica um pouco mais difusa. Vou dar um stop, vou exagerar. Vou colocar, por exemplo, o valor de 50. Vou dar um render. Quase nem aparece agora, não é? Ó? Muito difuso. Parece que tem várias nuvens, nem tem nada aqui, né? No aspecto, mas dá essa impressão. Então, pode ser um valor interessante para você trabalhar com o teu render. Vou colocar aqui uma intensidade de 5 no size multiplier. Agora ficou um pouco mais suave, deu para perceber aqui um pouco mais suave, né, essa intensidade. Vou dar um stop. Vou agora para a última etapa. Opa, deixa eu dar um stop. Da cena interna, na cena 3. Vou renderizar para ver esse aspecto. O size multiplier, como tem uma interferência aqui, não é? Essa cena já tem um pouco mais de final de tarde, né? Com esse outro aspecto, essa outra coloração. Vou dar um stop, vou colocar um valor exagerado novamente para a gente analisar a cena interna. Vou colocar aqui um valor de 10, não tão exagerado assim, mas já tem um aspecto mais difuso. Olha lá, ó. Vou esperar um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Já deu uma certa difusão nessas sombras. Se eu dou um stop, veja que na parte interna você tem uma janela aqui, né? Mas ela não está te ajudando na iluminação interna. Você pode até intensificar a luz do sol. Vou colocar aqui 3 vezes aquela intensidade. Se eu renderizo, infelizmente a parte externa vai começar a ficar um pouco mais estourada. Mesmo assim, está tranquilo, não está estourando demais o meu ambiente aqui. Nenhuma parte está estourando. Se você exagerasse, vou dar um stop e colocasse um outro valor da intensidade. Aqui está 3, por exemplo, se eu colocasse 10. Aí talvez a interferência seja enorme, não é? Ó, ficou muito estourado. Mas, porém, a parte interna ainda está tranquila, né? Só que esse estouro causa um incômodo. Tem partes que estão brancas, deveriam estar cinzas, não é? Por isso a importância de usar um material override. Firmeza? Vou deixar então uma intensidade de 2 para esse teste. Legal. Daria até para ficar um pouco mais forte se quiser. Veja que essa cena interna, como tem pouca iluminação, demora mais para finalizar o render. Sempre você vai acompanhar aqui embaixo, né? Deve ter percebido já. Esse render não é o render final, então não importa essa quantidade de pontinhos. Depois a gente vai trabalhar com o render final, agora não é a hora. É apenas para analisar como está o aspecto. Feito isso, pode dar um stop, se quiser. Clica então no disquete e salva dentro da pasta Fotos Testes, né? JPEG, teste 4.
Salvei essa imagem. Opa, desculpa, teste 4. Salvei a imagem. Posso fechar. Você também pode agora salvar o teu arquivo lá em File, Save As, salvar a próxima etapa, a nossa parte 3. Salvou o arquivo.